Bom dia, gente! Eu sou Kátia Regina e você está aqui nesse canal Benzedeira, né? Canal Cuidados Integrativos Saúde Benzedeira, onde eu falo de fé, de espiritualidade, coisa boa. E vamos embora benzer esse canal? Deus te fez, Deus te criou, do olhar de quebranto todo mal te curou. Se for quebranto, se for mal olhado, se for bruxaria, que seja saído, que seja tirado e lançado nas ondas do mar sagrado. Com 2 eu te botaram, com 3 eu tiro. Com 2 te botaram, com 3 eu tiro. Com 2 te botaram, com 3 eu tiro. Eu, com poderes de Deus e da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E vamos embora tirar essa energia de quebranto, né? Ainda tem energia de quebranto? Não tem mais não, mas tinha, gente. Eu fiz um curso de benzimento. Gente, que ferramenta de trabalho, né? Eu nunca pensei que fosse tão poderoso o benzimento, né? Que coisa mais linda e acessível pra gente. Eu fiz esse curso no canal da Flávia Alves Tarô, depois pedi o material, né, pelo Zap para eu poder estudar e aprofundei. E eu testo aqui os benzimentos, né? E vejo como que altera o ambiente e altera a energia da pessoa ou da coisa a ser benzida. Então, nesse caso, eu benzi o meu canal, que estava com energia de quebranto, ó, energia ruim, né? A energia era boa, não era boa. E agora está com a energia boa. O que é energia de quebranto? Aquela energia do olho ruim, da pessoa que olha assim com uma crítica negativa, ou que olha com inveja, gostaria de fazer, mas não tem coragem, então prefere botar a gente para baixo do que fazer algo melhor. E essa é a energia do quebranto, né? Aquela pessoa do olho ruim. E essa foi uma das rezas, um dos benzimentos que eu aprendi no canal da Flávia Alves Tarô, tá? Ela é taróloga, ela tem um canal, ela também faz benzimento, enfim. E ela que me ensinou. Então agora, benzedeira mesmo eu, tá? Então vamos ler, né, um ponto de luz aqui, que é uma palavra para a gente se inspirar para o nosso dia. E eu estou usando aqui esse livro, Descomplique, Seja Leve, de Vanderlei Oliveira, que tem um canal também no YouTube, tá? Você não é responsável pelas pessoas que amam. Esse livro aqui, ele não é psicografado, é dele mesmo, psicólogo Vanderlei Oliveira. Você não é responsável pelas pessoas que ama. A ilusão de que você é responsável pelas escolhas e pela maneira de ser de alguém é uma fonte das mais corrosivas nos relacionamentos. Porque a convivência e tudo que lhe diz respeito se torna pesada e desgastante. Gente, eu já vivi assim. Já vivi assim, né? Ser responsável pelo outro é bem diferente de ter responsabilidade com o outro. Ter responsabilidade é uma parte fundamental da arte de amar e significa apoiar, cooperar, orientar e alertar. Então aqui, gente, eu tô trazendo para mim na minha relação com filhos, né? Então eu tive 5 filhos, tá? 3 eu gerei no meu ventre e 2 gerei no meu coração, tá? Então eu tive 5 filhos. E lógico que nunca foi assim uma paz total, né? Então quando o filho fazia alguma bobagem, a gente traz pra gente a responsabilidade, por quê? Porque a gente que ensina. Mas esse é o nosso problema. A nossa responsabilidade vai até ensinar. Aprender é a parte dos filhos. Mas quando os filhos não aprendem, a impressão que dá é que a gente não ensinou direito. Então eu sofri demais, meu Deus, que eu trabalhava no Tribunal de Justiça, fazia julgamento das pessoas nos processos, e quando um filho meu errava, eu ficava assim, arrasada, ficava triste, ficava chateada, tipo assim, aonde foi que eu errei? Como é que eu não ensinei direito? Olha, eu vou te ensinar de novo. Então era muito complicado, tá? Então a gente, pai, a gente pode apoiar, cooperar, orientar e alertar. Cumplicidade e respeito resumem tudo. É o máximo que alguém pode fazer por quem ama.
O que está além disso é só perturbação, engano, cobrança, necessidade egoísta de controle. Jesus Cristo. Lembre-se, amar não se é algemar alguém. Numa irrestrita concepção, você é responsável somente por si mesmo. Embora em nome do amor, muita gente se prende a pessoas que ama, supondo ser capaz de mudá-las, iludindo-se com a ideia de que tem capacidade para isso, em um nível de compromisso ilimitado. Isso pode chegar ao ponto de a pessoa se achar capaz de responder pela escolha que pertence ao outro. Gente, era muito complicado, principalmente no período da adolescência, aonde você ensina, fala para a pessoa, não vai por esse caminho. E chega na adolescência, a gente não tem como ficar o tempo todo atrás da pessoa, porque a pessoa já tem uma certa liberdade para andar sozinho, para resolver as coisas sozinhas, e a gente não dá conta, né? De tanto filho para levar, para buscar, para ficar controlando o que está fazendo ali no ambiente escolar e tudo mais, se é que está ali mesmo, né? Então, assim, foi um tormento para mim. Meu Jesus, eu passei muito por isso com um dos meus filhos, tá? Então, aqui falando, uma das causas mais comuns para esse comportamento é a baixa autoestima. Uma pessoa que não se curte e não se ama vai se sentir culpado pelo que acontece às pessoas importantes para ela. Quem ama de forma saudável não faz esse papel. Ao contrário, além de se proteger de carregar esse peso justo, ainda consegue colocar limites e se posicionar melhor em relação aos seus amores. Todos têm responsabilidade uns com os outros na lei da fraternidade universal. Mas por mais que você resista a essa verdade, inevitavelmente, cada pessoa só responderá por si mesmo e pelas escolhas que fizer perante a vida. Livre-se do peso das escolhas que pertencem aos outros. Livre-se do que lhe faz mal. Amor ao próximo é outra coisa. E termina com uma frase. Uma pessoa que não se curte e não se ama vai se sentir culpada pelo que acontece às pessoas importantes para ela. Gente, isso aqui é um tapa na cara, né? Eu já passei por isso, não passo mais. Eu frequentei um lugar chamado Amor Exigente. Se você sofre na mão de filho, procure esse lugar que deve ter aí na sua cidade, tá? E aí foi libertador aprender que se eu ensinei, a minha missão está cumprida. Se ele não aprendeu, é um problema dele. Então, eu passei a conversar com os meus filhos quase adultos, né? Ainda menores de idade, mas quase, né? Adultos, da seguinte forma: olha, eu vou te dar uma orientação e ensinamento. Se você quiser, você aprende. Se você não quiser, eu não posso fazer nada. Sabe por quê? Porque eu só posso ir até aqui, aprender contigo. Mas eu não quero nunca que você diga, minha mãe não ensinou isso. Então é isso. A pessoa fazia tudo errado, depois dava com os burros na água e depois falava, mãe, bem que você ensinou. Pois é. Então eu costumo dizer, aprende comigo, porque a vida bate com mais força. Então, se você tem esse tipo de sofrimento, né, com o filho, começa a se libertar disso. Faça questão de ensinar. Faça questão de ensinar. Teve um período, né, que a minha irmã estava reclamando, né, que a minha mãe estava chamando muita atenção dela e ela já era adulta. Eu falei assim, Cláudia, nossos filhos são filhos para sempre. E a nossa obrigação é ensinar. Então, a minha mãe está certa em te dar orientação. Você acolhe se você quiser, né? Se for do teu interesse aprender, é melhor aprender com a minha mãe do que aprender com os outros na rua, né? Então, assim, a gente tem que ir indo, né? A gente tem que ir caminhando. É lógico que tem pais, gente, tem pais que são muito complicados também, né? Tem pais que, minha Nossa Senhora, em vez de ensinar, humilha tanto a pessoa, né? Eu brigo muito aqui dentro de casa, porque eu já tenho netos, né? E como que é complicado, porque eu sou avó, mas eu também sou cuidadora dessa criança. E é muito complicado, né? Eu falo, poxa, não fala desse jeito, você tá certa, mas vê se você consegue ensinar de outra forma, né? E é muito complicado, que até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Nossa, eu penso assim, bom, eu vou fazer o melhor que eu posso.
Mas eu digo sempre, né? Poxa, a gente não tem que carregar o fardo de ninguém o resto da vida, né? Porque quando a pessoa é uma pessoa ruim, irresponsável, que só faz coisa errada, isso vira uma algema. A gente se algema essa pessoa e a gente pode até ir pro buraco junto com ela. Não vai pro buraco das drogas, disso, daquilo, mas vai pro buraco da depressão, da tristeza, das doenças psicossomáticas, né? Começa a doer aqui, doer ali, coisas começam a surgir no nosso corpo. Por quê? Porque a gente não dá conta de tudo. Então, assim, outro que se eu pudesse orientar vocês, você tem uma pessoa com quem você tem dificuldade, não é essa pessoa que tem que ir no psicólogo, é você. Para quê? Para você aprender a se amar, a se gostar e a lidar com essa pessoa. Então, eu fiz isso. Mesmo trabalhando no Tribunal de Justiça, né, tendo tanto conhecimento, fazendo palestras, teve um período da minha vida que eu frequentei psicólogo. Frequentei, sabe? Sempre que eu preciso, recorro. Por quê? Porque para eu ter orientação, para eu enxergar as coisas de fora, para eu saber o que eu estou fazendo, né? E para eu ter apoio para tomar determinadas decisões que eu tomei algum tempo atrás e não me arrependo. Porque também não fazer nada, né, nem sempre é a melhor solução. Dentro do amor exigente, você vai aprender a crise. A crise é quando você toma a decisão e a pessoa fica assim, desnorteada, não esperava a decisão, né, que você ia tomar. Então vamos pedir a Deus, né, o Senhor meu Deus, se nesse momento eu tivesse que pedir alguma coisa, é coragem, né, como eu pedi muitas vezes. Coragem para mim, coragem para aquele que está me ouvindo, que está precisando tomar decisões. Tomar decisões é importante, porque a não tomada de decisão também destrói a gente por dentro e nos deixa refém de pessoas ruins. Não importa se é filho, se é marido, se é parente, né? Não importa o que seja, mas às vezes as pessoas ruins, elas se utilizam dessa nossa fragilidade, né, para nos espizinhar cada vez mais, porque acham que a gente nunca vai fazer nada. Então, tomar decisões, meu filho, é uma das coisas mais saudáveis que a gente pode ter na vida, né? E, como diz o nosso Wanderlei de Oliveira em outros livros, Deus está de férias. Ele não pode resolver as coisas por nós. Ele pode nos dar força, nos dar apoio, né? Nos dar intuição, nos dar orientação, colocar alguém no nosso destino para nos dizer uma palavra, mas resolver por nós não vamos resolver. E ele não vai resolver, nós é que temos que resolver. Então, meu Deus, muito obrigado, porque você, de alguma forma, vai estar no meu caminho, na minha vida e vai me mostrar a saída. Graças a Deus. Então, gente, é assim que eu faço. Eu, quando tenho um problema, eu digo assim, Deus, não é possível que você não tenha nada para me ensinar. E me dizer, e abro o livro ao acaso. E creio na providência divina que aquilo que eu vou ler vai servir para mim, para alguma coisa. E é incrível, né, como que a espiritualidade nos auxilia de alguma forma. Ou alguém diz um oi no zap e a gente começa a conversar e a pessoa nos dá umas ideias, sabe? E assim vai. Então a gente tem que saber que Deus está em toda parte, né? E eu fiz aqui a homeopatia da palavra. A homeopatia da palavra. Pediu para eu fazer nesse gráfico aqui, ó. Eu não costumo usar para isso. Esse gráfico aqui é anti-magia, é um gráfico para tratar a inveja, a negatividade, é um gráfico para tratar até essa falta de coragem da gente de tomar decisões, esse medo que a gente tem, né? Então, trata culpas, sabe? Então, trata coisas ruins dos outros, nos protege de coisas ruins dos outros e trata as coisas que estão dentro da gente, a negatividade dentro da gente, e que nos impede de tomar decisões. E a homeopatia da palavra de hoje, inspirada, né, nesse material que eu li, eu não sou responsável pelas más escolhas das pessoas que eu amo. Cada um responde por si e pelas escolhas que fizer perante a vida. Então tá pronta, a minha homeopatia tá pronta. Tchim-tchim para vocês. Deixei nada para a Ayla. Hoje a Ayla não tem aula, tá dormindo. Chegou tarde ontem, que foi numa festa, tá lá dormindo. Então, bom dia para vocês. Se você precisa de um tratamento, acabei de fazer um tratamento de tosse, né?
Tá frio aqui, é um cough, 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 cough. Você também tá com tosse? Gente, tem essa influenza aí, H3N2, né, adoecendo as pessoas. Eu fiz nosódio, tá precisando de tratamento por cima de influenza, gripe, rinite, asma, né, a homeopatia pode te ajudar com as homeopatias próprias e as homeopatias chamadas isopáticas, né, que são os sarcódios, nosódios e os organoterápicos, tá? Então, nosso telefone está na descrição do vídeo. Um bom dia para vocês.